Olá, aqui estamos com o nosso farol tricolor. Estamos aqui no 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Um abraço a todos os trabalhadores, trabalhadoras. E gravando à noite, diante de outros compromissos que tínhamos, trazendo a realidade do jogo. Bahia 1, Paysandu 0. O Bahia com misto quente. Como a gente cantou a pedra aqui. A gente botou no título. Vai de misto quente, Sene. A gente já sabia que ia dar isso aí. Valeu, grande resultado, importante resultado, grande no sentido de expressivo. Mas vem o segundo jogo para a Fonte Nova, vamos ver o que é que dá, sabendo que é preciso levar a sério, é um adversário batalhador. Dia 21 de maio, 7h30 da noite, na Arena Fonte Nova, o Bahia com a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil, Diego. É isso aí, resultado importante, resultado que a gente sabia que uma sequência de jogos complicada, que Rogério Ceni variaria, né, bastante a equipe, e assim aconteceu. E o resultado foi positivo, um pênalti, gol de pênalti meio para o fim do primeiro tempo. E aí o Bahia superior também, vamos falar tudo sobre esse jogo depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor está chegando. Olha a vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Pedir de imediato a você, amigo, amiga tricolor, que deixe o seu like aí positivo, joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações, estamos cada vez mais perto da marca de 3.000 inscritos aqui no canal, com muita alegria. Vamos ver quando a gente consegue atingir essa marca. Eu acho que nesse fim de semana, se a gente não atingir, já vai ficar mais coladinho ainda para encaminhar essa marca na semana que vem. Mas talvez nessa live de sábado, vamos fazer a live sábado de manhã, pré-jogo de Bahia e Botafogo, né? Um jogo que toma assim uma atmosfera diferente, já que o técnico do Botafogo é ex-técnico do Bahia, já que as duas equipes vinham mal no Campeonato Brasileiro, conseguiram triunfos importantes e se posicionam melhor, querendo chegar já naquela parte de cima da tabela. Dois times que jogam Libertadores, Botafogo atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, ou seja, é um confronto que tem suas expectativas, diferente do de ontem, né, pai? Que era um confronto que, claro, tem sua relevância, tem sua importância, mas a gente sabia que no cenário atual do Bahia, no panorama atual, é um confronto que ganha um aspecto secundário, e não é à toa que Rogério Ceni entrou com um time bastante modificado, como a gente antecipou aqui no Farol, pai. Modificado até demais para o meu gosto. Cheguei a me preocupar, Sim. porque com algumas inovações, não é? Ele que de lateral direito, Uhum. Gabriel Xavier voltando, era esperado. Inovação que a E res... propósito só durou o primeiro tempo, hein? No segundo tempo ele já mudou. Claro, mas eu estou Uhum. dizendo, a gente está falando do começo de jogo. Sim. E o Rezende de quarto zagueiro, de quarto zagueiro, com a bela atuação, viu? Eu Muito bem sou pelo ontem. justo. Achei que Rezende esteve muito bem, Muito sóbrio, bem. apoiando bem, distribuindo o jogo, sem afobação. Interessante. Rezende mostrou um outro tipo de postura. Normalmente era um cara mais afoito. Uhum. Parece que esse tempo de observação do banco de reservas, ele passou muito tempo no banco, permitiu que ele tivesse uma outra visão de atuação dentro de campo. Mas teve uma bela atuação. Para mim, Concordo. um dos bons nomes do jogo. Concordo contigo. É isso aí, essas duas modificações que foram mais marcantes. Como a gente não tem Mas campeonato brasileiro assim com tabela para a gente analisar, vou não, direto não colocar a precisa. escalação na Vamos tela direto. para a gente Isso. falar dela, né? Falar de como o Rogério Ceni escalou esse Bahia para esse confronto diferente, esse confronto que a gente sabia. Eu puxei até no nosso pré-jogo, né, que fizemos ontem, por boa audiência também, bem legal a participação da galera. A gente, Muito boa. né, no meio de semana a gente não costuma fazer o pré-jogo como fez no formato de ontem, e foi muito legal. Agradecendo, como sempre, aí a participação dos amigos e amigas tricolores. Deixa eu colocar para você na tela também, sei que você tem aí, mas deixa eu colocar a escalação, que é Estamos sempre aqui. bom para a gente tratar Vamos com ela. dela junto, Beleza. né? Tá aí a foto de Gabriel Xavier de volta, né? Jogou a partida toda, né? Ou seja, jogou bem, mas eu achei que o meu pai destacou bem no início, né? Que até Rezende se destacou ainda mais do que Gabriel na partida. Concordo. Gostei, achei mais Concordo. destacada a atuação de Rezende do que a de Gabriel, mas a zaga em geral não foi tão exigida, e quando exigida foi bem. Time do Bahia foi Marcos Felipe, Eric de lateral direito, e foi lateral direito mesmo, fazendo a construção de três jogadores, né? Como o Rogério faz muito.
Rogério soltou mais Iago Borduque e segurou mais Eric para fazer aquela saída de Sim. bola mesmo no primeiro tempo, né? Marcos Felipe, Eric, Gabriel Xavier, Rezende de quarto zagueiro, Iago Borduque, Acevedo, Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo, Ademir e Lúcio Rodrigues, técnico Rogério Ceni. Outra peça aí que a gente falou, pode entrar, pode pintar, e entrou, pintou, foi Michel Araújo, mas aí eu acho que para um prejuízo, digamos assim, uma escolha para banco que a gente não faria. A gente falou disso antes do jogo também, que é Cauli não ser utilizado no time principal, ainda mais depois do grande gol que fez contra o Palmeiras, né, pai? O que é que você achou dessa escalação aí? Já falou de algumas mudanças, mas ainda teve esse elemento. A gente esperava a presença de Kaique e a gente teve Michel Araújo no time principal. Foi, inicialmente falou Cauli, você ia falar Kaique, Kaique, isso. falou Kaique, Kaique, perdão, mas perdão. depois você falou certinho. Também Uhum. esperava, também esperava. Mas de toda sorte, aí é o que eu digo. Eu busco ser pelo justo, eu sou pelo justo. Então isso veio de treinamento, com certeza veio de treinamento. Essa coisa que o Rogério passou, o técnico ainda não sabe o time. O técnico já sabia o time há muito tempo, ele não divulga o time quando a imprensa tanto espera. Uhum. Mas essa composição defensiva, esse aspecto do Kaique ficar no banco em relação à postura ali do próprio Michel Araújo, dando uma garantia de combate no meio de campo, uma cobertura do lado esquerdo da defesa, ele já tinha isso na sua concepção e também não tenha dúvida que eu esperava Kaique começando esse jogo. Mas vamos que vamos. Beleza. Falando do jogo, né? A gente viu um jogo disputado, um jogo com alguns erros do Bahia. O Rogério Ceni, inclusive, destacou isso na sua entrevista. Né? O Bahia errou Uhum. alguns lances ali no meio de campo, principalmente, né? E Era de se concedeu esperar. um time com menos entrosamento. Até porque ele não usou aquele time que já é um meio de campo mais entrosado que a gente É conhece, verdade. com Eric por ali. Isso. Isso foi montado no segundo tempo. Mas no primeiro tempo a gente não teve Acevedo, Eric e Nestor, que é um meio de campo, que é um meio Não. de campo chamado reserva, né, chamado alternativo, mas é um meio de campo já muito bem entrosado, que a gente já viu muitas vezes essa equipe atuando Isso. junto e com bons resultados, inclusive. Então no primeiro tempo a gente viu um meio campo mais errático do Bahia, tentando se ajustar, tentando se encaixar, e aí Isso. concedendo, inclusive, algumas oportunidades de ataque para o Paysandives, só que o Paysandives dificilmente conseguiu chegar com qualidade na frente, um time que se mostrou bastante limitado, na minha opinião, né? Um time que está com dificuldades, inclusive. E eu diria que o Bahia, mesmo com todas essas ressalvas, com todas essas restrições, o Bahia foi superior, inclusive na primeira etapa do jogo, e no segundo tempo mais ainda. Né? O que foi que você achou, pai, desse início de jogo aí, do desenho desse início de partida? Concordo com você. Eu acho que o Bahia mostrou em campo ser uma equipe superior. Uhum. É o reserva do reserva. Tira o goleiro, que é que vem jogando. Sim, Quem é que você viu mais aí no início, o primeiro time escalado? Aí você tá vê aí na Cauli, tela. que joga e não joga, mas vem Sim, jogando, vem jogando. Ademir joga e não joga, vem isso. jogando. E Lúcio. Lúcio Rodrigues e Luciano, que joga e não joga, vem jogando o 4. Mas Sim, que vem jogando o próprio Marcos Felipe está na posição porque o Ronaldo se contundiu, tudo indica. sim. Mas sem desmerecer, o reserva do Bahia, ou o reserva é reserva, chamando por reserva mesmo, deu conta de enfrentar o adversário, apenas não tinha aquela conexão, não tinha Isso. aquela facilidade de movimentação, de mobilidade em campo. Era visível, notadamente, você destacou bem, no primeiro tempo, que às vezes no meio-campo, um esperava o outro para ver o que ia fazer. Isso aí. Enquanto no jogo normal, mesmo os reservas habituais nas suas posições, o pior é que o Bahia teve reserva em campo, um time todo reserva praticamente, e reservas fora da posição, também isso. Uhum. Então, nesse jogo de ontem, o que é que se viu? O Bahia ainda ficou meio acanhado, o time ficava na dúvida. Eu corro ou passo, eu toco mais à direita ou à esquerda, eu espero quem vem chegando de trás. Depois, já no meio do primeiro tempo, você viu o time já respirando e se conduzindo dentro de uma mesma filosofia de jogo, praticamente uma mesma.
Pois é, eu concordo, acho que o time sentiu, né, pesou um pouquinho Sentiu, esse cenário do início da partida com muitas claro, modificações, como você disse até no nosso grupo acanhado, lá, seja membro aí do Clube do Farol também, você disse lá no grupo, a defesa muito modificada, ficou preocupado e tudo, e de fato, muito, alguns muito. desajustes ali que a gente viu no meio de campo para a defesa na primeira etapa, ficou melhor no segundo tempo, porque Rogério remontou o seu time reserva habitual, digamos assim, né? A gente tinha no segundo tempo Gilberto de novo na lateral direita, Eric no meio de campo, e aí sim um desenho mais de que a gente é mais familiarizado desse Mais Bahia, próximo, mais próximo desse Bahia, que é alternativo, mas que já jogou muito e com bom rendimento em muitas partidas nessa perfeito. temporada. E o gol do Bahia saiu É, apenas no final do primeiro tempo, né? Um lance ali, lançamento de Rezende, inclusive, né? O lançamento de de Rezende Resende. ali no lado esquerdo, para o lado esquerdo do campo, né? Iago Borduque dominou a bola, posição ali limítrofe, né? O VAR, inclusive, o Bandeira indicou impedimento no primeiro momento, mas o VAR verificou que não estava impedido, e aí um lance ali que ele é quase involuntário, né? Lembrando um pouco ali do lance, inclusive, de Thiago, né? Contra o Ceará, né? Mas houve Ceará. o toque, deslocou o jogador do Bahia, o juiz marcou pênalti, VAR confirmou e a cobrança veio com precisão de Cauli, né, que não ficou naquela não chegou a deslocar o goleiro foi bem na bola, foi no canto, mas a bola batida forte, rasteira no canto, dificilmente o goleiro tem chance de defender, e o Bahia fazia 1-0 aos 43 da primeira etapa. Bahia melhor no jogo, não tanto, Paysandives também com algumas ações interessantes, mas acabou fazendo esse gol, que no fim das contas daria número à partida, números finais à partida. Bahia, quarto jogo seguido, dando 1-0. Meu pai cobrava tanto que o Bahia conseguisse dar 1-0 e segurar o jogo. Tá aí overdose de 1-0, né, pai? É verdade. Esse 1-0 é sofrimento para o torcedor, sem dúvida alguma. Os secadores ficam doidos, porque até o fim do jogo pensam que vai dar o que eles querem e não dá. O que tem de secador quebrado não é fácil aí na cidade, mas, acima de tudo, mostra um time que consegue segurar a marcação, coisa que o Bahia não conseguia. Era um tal de tomar gol no início de jogo, tomar gol no fim do jogo, Sim. fazia 3 gols, tomava 2, como foi contra o próprio Ceará, na Copa do Nordeste, né? Aquele jogo com o Uhum. Ceará foi Copa do Sim. Nordeste, três a Foi. O dois. 3-2 Copa do Então, Nordeste, 1-0 Campeonato meteu, Brasileiro. pronto, meteu 3-0 e ficou naquilo. Então, o time agora, mesmo com reserva, mesmo com jogadores sem estarem na sua posição habitual, o time conseguiu ter um equilíbrio jogando. E esse equilíbrio é aquele negócio: botou 1-0, não tem gol para vocês. E realmente o Bahia se comportou bem. Foi esse o primeiro Beleza. tempo. É isso aí. No segundo tempo, como eu disse, o Bahia já veio com alteração, né? Saiu Michel Araújo, entrou Gilberto, recompondo ali Isso. uma defesa mais normal, mais tradicional com o lateral direito, o lateral esquerdo e aí Menos Rezende improvisada. menos improvisada do que com a presença de Eric. Aí o Bahia, eu achei que o Bahia se reposicionou bem em campo, né, na segunda etapa, né, Sim. conseguiu controlar ainda mais as ações do jogo. Eu raramente tive Isso. medo do Bahia sofrer um empate, né, durante o Nós segundo também. tempo. O Tá Bahia é tranquilo. equilibrado, né, tranquilo. Foi um jogo tranquilo. O Bahia soube administrar a vantagem e poderia ter ampliado aí, talvez tenha faltado um pouquinho uma fase melhor de Lúcio. É um detalhe, né? Lúcio jogou o jogo inteiro, né? Rogério Foi. tentou fazer Lúcio, né? Talvez pegar uma confiança, fazer um gol, e quase ele faz ali na segunda etapa. Deu um Quase. chute meio de Quase. bico ali, meio a lá Romário, e a bola passou próxima, passou com perigo, mas não foi dessa vez ainda que Uhum. Lúcio reencontrou as redes. E Mas só tá para na lembrar, luta. tá na luta, mas assim, tá em uma fase, né? Tá sem confiança, tá com a confiança menor e tá precisando de um gol. Lúcio está precisando de um gol aí, tomara que venha logo. E o detalhe é que ele não bateu o pênalti, né? Lúcio perdeu o pênalti no Bavi, né? E depois, quando teve outro pênalti, Everton Ribeiro bateu. E ontem foi Cauli que bateu o pênalti em ocasião anterior. Certamente seria Lúcio escolhido, mas Rogério deixou ele até o final para ver se ele conseguia desencantar e não foi o caso. Só quem entrou, ó, Luciano Juba e Kaique entraram aos 20 do segundo tempo, rendendo Borduque e Cauli. Depois entrou Thiago no lugar de Ademir e, por fim, Jean Lucas no lugar de Rodrigo Nestor. Achei até estranha a entrada de Jean Lucas, não imaginava que ele fosse fazer essa substituição, de colocar um jogador tão valioso assim na concepção do técnico, na minha também, claro, na nossa, é um jogador É, objetivamente que vem fazendo uma grande temporada, mas eu não achei que ele sim. fosse arriscar, digamos assim, né, uma circunstância desse tipo. Por exemplo, Everton Ribeiro ele não colocou no jogo, mas Jean Lucas ele acabou colocando. E aí,
A gente Mas já foi no fim terminou do jogo, no fim do praticamente. jogo, no fim do jogo, aos 35 do segundo Jean tempo, Jean Lucas, Lucas. ficou no Isso. máximo 15 minutos em campo. É isso aí, exatamente. E aí Perfeito. o Bahia, sem grandes sustos, sem grandes riscos, consegue manter-se 1-0. E Copa do Brasil é traiçoeira, né? A gente vê, quando a gente olha os resultados ali, a gente olha alguns resultados que, né, de times maiores e favoritos, tendo resultados complicados ali nesse primeiro momento lá da Copa do Brasil. É a terceira rodada já, mas ainda é, né, para muitos times como o Bahia, estreia, mas a gente para, claro, o Botafogo goleou, mas o Fortaleza empatou Hoje, com o Retrô, né? isso. O Fortaleza empatou com o Hoje, Retrô. Atlético Mineiro empatou com o Maringá, a gente já tinha trazido. Hoje, você ia falando, pai? hoje há pouquinho acabou, Criciúma 1, Bragantino 0. Isso aí. E hoje também, O CRB 1, Santos 1 na Vila Belmiro. Santo na Vila, exatamente. Bem lembrado, bem E trazido, bem ontem trazer ainda é isso. bom lembrar Estamos também. gravando na noite de Exatamente. quinta-feira, 1º de maio, É por isso aí. conta de outros compromissos que tínhamos hoje. Beleza. Mas E vamos nós. CSA que venceu o Vá. Grêmio também, né? Olha aí, Ainda quantos mais essa. resultados, né? Assim, complicados. E o Bahia não entrou nessa. O Bahia colocou o seu time poupando seus principais jogadores e mesmo assim conseguiu 1-0. Para mim, a mensagem dessa partida é missão cumprida. Tá tudo certo. Não Isso. tinha como exigir muito mais do que isso Valeu. nesse jogo. É Então isso. valeu demais. E a E vamos em gente... frente. Exatamente. Vamos em frente que atrás vem gente. E vamos voltar aqui para nossa tela principal para pedir mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, vamos para aquele quadro aqui já conhecido dos nossos pós-jogo, do nosso pós-jogo do Farol Tricolor, que é aquele quadro das notas do professor Fernando Cabos. com a vinhetinha aí que nosso amigo Carlos Isso. Paixão, que acompanha sempre o Farol, diz Grande que gosta Paixão. de ouvir. Grande abraço aí para ele, para a Obrigado, galera Paixão. toda Um que nos abraço. acompanha. Lembra aí do like, de se inscrever no canal se curtiu o conteúdo. Vamos para as notas do professor, começando com o goleiro Marcos Felipe, pai. Bem no jogo, pouco acionado, mas algumas bolas mais perigosas, ele esteve bem, nota 7 para ele. Beleza. Laterais, né? Não sei nem se é o certo, mas vamos colocar no padrão, né? Vamos. Eric, que começou o jogo, né? Como lateral direito, e foi lateral mesmo. Eu até suspeitei que Rogério fosse fazer alguma outra coisa, mas não. Eric foi o lateral direito no primeiro tempo. Iago Borduque também só foi substituído na segunda etapa. Eric passou para o meio de campo, mas vamos avaliar esses dois jogadores aí, pai. Eric e Borduque. Bom, eu vou dar a nota ao Eric contando os dois tempos, um em cada posição. Então, a nota 7 para ele. Deu conta do recado, quando veio para o meio de campo, trouxe o brilho de saber compor, de saber cobrir, nota 7 para ele. O Borduque, eu estou me convencendo que o problema do Borduque é físico. É uma questão física, eu não sei se é uma questão de limitação por conta de recuperação, precisa de mais tempo, eu não tenho especialidade nisso, nem informação de especialista sobre. Mas é um jogador que conhece. Você vê quando ele vai à frente, ele se comporta praticamente como atacante. Ele vai à frente, atravessa o meio de campo, se aproxima da grande área, entra na área e cruza. E algumas vezes entra na área e chuta. Esse é um ponto altamente positivo. Na marcação, ele sobra um pouquinho. Mas, a título de incentivo, eu vou dar uma nota 6 para ele. Beleza. Zaga Não ficou 2 tempos? Né, ele ficou um tempo e Vá. meio, na verdade, né? Só para lembrar que quando ele foi Ia dar substituído. 7, mas não. Vamos ver se ele melhora para um 7 na próxima. Beleza. Ele foi substituído aqui aos 20 do segundo tempo por Luciano Juba, só para fechar a informação. Isso. A zaga central, como a gente falou, Gabriel Xavier, e na zaga pela esquerda foi improvisado Rezende, pai, com destaque, né? Isso, Rezende voltou fora da posição, compondo a zaga. Ele, um jogador que habitualmente é mais ímpeto, não é? É mais vontade. Ontem ele foi mais sóbrio, gostei da atuação dele, improvisado, depois de muito tempo sem entrar no time titular. Eu dou uma nota 8 para ele, para mim foi o melhor do jogo, para mim. Foi o melhor. Cauli esteve bem também, mas eu destaco, eu sou pelo justo, critico o Rezende, critico o que Rezende apresenta. O que eu digo? É tipo sala de aula. Fez a prova, vamos ver como é que foi a prova dele. 8 para ele, 7 para Gabriel, que melhorou, mas melhorou no sentido de já estar recuperado, disposição, correu para o ataque, aquela coisa toda. Sim. Mas achei Rezende
superior. Concordo. 7 para Gabriel Xavier, 8 para Rezende. Concordo plenamente com a nota e com a avaliação. Meio de campo, um pouco confuso ali no primeiro tempo, como a gente disse. Eu vou tentar colocar aqui os dois jogadores desse meio de campo habitual, que foram Acevedo e Rodrigo Nestor, pai. Acevedo, 7, com aquela boa atuação dele, ele visivelmente está sem ritmo. E um jogador como Acevedo, que ele dá uma dinâmica. Você vê que Acevedo, quando pega a bola, dificilmente ele perde. Está cercado ali, ele olha para um lado, olha para trás, olha para frente, olha para o outro lado. Ele não sai despachando a bola de qualquer maneira. Então, ele acomodado na equipe, acomodado no sentido de arrumado na equipe, composto da equipe, ele rende mais. Entrando ainda sem estar com o ritmo normal, ele não chega a ter o brilho que ele sempre tem, mas ainda assim foi um jogador importante, nota 7. Sim, o Nestor precisa ver se melhora. O Nestor precisa ver se melhora. Mostra que sabe, mostra que tem qualidade. Ele começa o jogo parecendo que vai jogar bem, vai jogar muito, e depois ele some do jogo. Não sei qual é do Nestor, não. Uma nota 5 para o Nestor. Eu concordo com as duas notas. Acevedo tomou um cartão amarelo que me preocupou no início do jogo, né? Um dos primeiros lances da partida. Achei até que ele fosse substituído no início do segundo tempo, mas foi mantido e dosou, né? Um jogador que tem uma experiência. Ele, inclusive, tomou um drible no segundo tempo. Achei que ele ia fazer a falta, não fez. Aí Rezende chegou depois e abafou a jogada. Então, cara, é um cara que eu acho que uma palavra que assim, explica um pouco o que você falou com profundidade e com mais detalhamento. Acevedo simplifica o jogo. Eu gosto muito disso nele. Perfeito. Né? Perfeito. Ele gira, procura o passe certo, rápido e fácil e faz esse passe. Isso. É isso que limpa o meio de campo. É isso aí. Ele limpa as coisas, arruma as coisas com simplicidade. Gosto, elogio sempre aqui. A gente elogia sempre, né? Gostamos. Um jogador muito importante, sempre. Que eu vejo um jogador muito importante para o time, ainda que não tenha a qualidade técnica de Caio Alexandre. É um jogador que tem muito valor para o elenco do Bahia. Aí vem depois... Tem muita noção, e tem muita noção do seu posicionamento, muita noção do que vem a ser um volante, um homem de marcação no meio de campo. E também sabe distribuir o jogo. Mas vamos que vamos. Vá. Pronto. Mais à frente, Michel Araújo e Cauli. Vou colocar assim como os meias do time. Michel Araújo, esse vem melhorando. Você vê mais Michel Araújo em campo, mais Michel Araújo jogando do que quando o Nestor tá jogando. Então você vê, Michel Araújo e Nestor, quem lhe chama mais atenção do Bahia, no momento, Michel Araújo. Eu dou uma nota 6 para ele. Certo. Acho que esteve bem dentro do comportamento. E Cauli, 7. E saiu do intervalo, né? Araújo só jogou um tempo, só para lembrar. Só jogou um tempo. Cauli também saiu do segundo tempo, mas esteve bem no jogo, bem disposto, correndo, comandando. Frieza na cobrança do pênalti. Na cobrança do pênalti, o Lúcio ainda ficou na frente na marca, mas é o charme da agora. Quem fica primeiro junto à bola, na marca do pênalti, normalmente, hoje em dia, não é o cobrador, vem um segundo e bate. Foi isso que aconteceu. Mas bem, estou satisfeito. O Cauli parece que vem pegando o seu ritmo. Tomara que sim. Importante jogador. A nota dele? Bom. 7. 7, beleza. E o ataque, Ademir e Lúcio? Ademir correndo, batalhando, ajudou do lado direito, enquanto o Eric era lateral. 6 para ele e 5 para Lúcio. O Lúcio continua lutando, continua brigando, mas acrescentando pouco no jogo. Perfeito, concordo plenamente. Só para ver, destacar aqui os jogadores que entraram repetindo. Gilberto entrou no intervalo, aos 20, Juba e Kaique. Aos 29, Thiago. Aos 35, Jean Lucas. Algum destaque entre esses? Bom, um destaque preocupante é que Gilberto saiu contundido, sentiu incômodo e vai ser avaliado, já deve ter sido avaliado, ou vai ser avaliado amanhã. A gente vai saber sobre isso. Achei que àquela altura podia nem ter botado o Gilberto, já que segurou até aquela hora, mas aí o treinador está em campo, sente mais essa coisa. Não vai ter nota assim, não acrescentou tanto. Sim. O Juba entrou e já deu seu brilho, já chutou em gol, já chegou à frente. Eu acho que o Juba está caminhando. Aquele chute ali poderia ser. É o que eu vou lhe dizer agora, e vou dizer ao nosso público, amigo e amiga, o amigo e amiga que prestigiam aqui o nosso Farol.
Juba está caminhando para chegar ao meio de campo e ao ataque do Bahia, em termos de posicionamento. Se Borduque garantir aquele lado esquerdo, Juba será titular no meio de campo do ataque, aí é com o treinador. Então eu dou a nota, ele ficou pouco tempo, mesmo assim mudou a dinâmica daquele. Eu dou a nota 7 para o Juba. Eu concordo. Importante o Juba ali. Concordo com a avaliação. O Gilberto eu já falei, o Jean Lucas entrou já quase no fim. Sim. Quase no fim, colaborou, catimbou, jogou aquilo tudo, mas não vou dar uma nota a ele, porque senão vai ser uma nota abaixo do nível dele, do que ele tem mostrado. O Kaique entrou e ontem não teve brilho. Nós estamos falando ontem, porque essa gravação é na quinta à noite. Sim. E o Bahia jogou na quarta à noite. Sim. O Thiago entrou batalhador, ajudando na marcação, deu 2 arrancadas seguras. A ele eu vou dar uma nota 6, o Thiago. Beleza. Mostrando que, na dúvida, bote o Thiago nesse ataque. Thiago é um jogador que a gente destaca muito aqui, né? Um jogador que tem condição de fazer parte desse elenco, entrar nos jogos. E tá encorpando. E fazer seu papel. Tá mais forte, tô achando ele mais forte mesmo, tá fazendo um trabalho aí, né? Isso. É um jogador muito interessante. Eu gosto do futebol de Thiago. A gente sempre destacou, né? Muito. Não tem vibrante, entra em campo, ele... Sim, sempre. Não parece sentir, né? Não parece sentir. Não. Pronto. Beleza. Para concluir, Rogério Ceni, pai. 7 para Rogério Ceni. Teve um bom resultado, um resultado importante. Indiscutivelmente, o que ele sempre falou está aparecendo agora. O time sente um desgaste físico brutal de competições importantes, disputadas. Uma coisa é você dizer assim, não, o calendário baiano está desse tempo, e a gente está... Não, o calendário baiano não é puxado. As competições, ele pode até no meio estar empatando as competições, mas ele não traz adversários que puxem pelo time. Sim. Quase nunca. Sim. Então agora o Bahia está sentindo isso aí e, sem dúvida, é preocupante. Joga com o Botafogo domingo, que também vem desfalcado o Botafogo, inclusive sem Gregory. Alguns desfalques, sim. Tanto no jogo Gregory do fim de semana Savarino teve desfalques, é outro, quanto no jogo da Copa do Brasil teve jogador saindo lesionado, também. jogador importante, Savarino. Mas isso a gente fala no sábado de manhã, fiquem ligados. É isso aí, sábado de manhã a gente volta com a live, né? Provavelmente vai ser às 9 horas no sábado pela manhã, e a gente agradece como sempre a participação, a audiência de todos, pedindo mais uma vez que você deixe seu like, seu joinha, seu positivo, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha também no botãozinho de seja membro para você fazer uma contribuição e ser do nosso clube de membros com benefícios aqui no YouTube e no nosso grupo de WhatsApp. A gente volta em breve, sábado aqui pela manhã, com a live aí tradicional dos finais de semana, Bahia e Botafogo do Renato Paiva. Vamos ver aí o que é que a gente apronta contra esse Botafogo aí, vamos ver se a gente vence e se posiciona ainda melhor na Série A. Um abraço a todos. Quero mais 1-0. Diga, pai. Tô fazendo coleção de 1-0, quero mais 1-0 aí. 1-0 tá bom demais. Valeu. Tchau, galera. Bora Bahia, até a próxima. Tchau.